não temerei, eu creio em ti, nem duvidei, vitória eu vi, fiel Senhor, minha defesa, sempre, sempre. A minha fé está em ti, a minha força só vem de ti. Estamos aí começando mais um ID aqui pela Catedral Quadrangular de Lins, Ministério Pastor Donizete, Pastora Valdete. Amém. Sejam bem-vindos, estamos transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook da Catedral. Entre aí, acompanhe, faça salas, chame o pessoal, que hoje o assunto é bem legal. Promete o assunto hoje. Um assunto bem legal. Boa noite, gente. Estamos aqui com a Beth, né, a companheira de sempre, com a nossa convidada especial hoje aqui, a missionária Rúbia, a pastora Rúbia. Amém. Boa noite, pastor Daniel. Boa noite, Beth. Boa noite você que estão em casa. Entre aí e fique com a gente até o final, porque hoje promete, hein? A gente às vezes não vai tratar aqui pastora, que convivência há muito tempo, né, Rúbia? Então não dá, é difícil eu chamar, falo Dani, né? Pra ele de vez em É quando. normal, Dani. mas não tem problema. Vamos lá. Só assim uma abertura, uma pequena pincelada antes, né, para a gente entender um pouco. Por que a gente pôs esse tema, texto sem contexto, né? Porque a Bíblia, ela foi escrita e ela tem todo um pano de fundo, que é um contexto histórico, um contexto político, geopolítico, inclusive, um contexto ali de geografia cultural, né? O que era, na época, que era comum àquele povo, foi escrita para vários povos diferentes, em vários idiomas. Uau! Né? Os principais deles, grego, hebraico e aramaico. Uhum. Então, ela foi traduzida em muitos idiomas e traduzida para o nosso português. Certo. E muitos textos, a gente tem que buscar lá a raiz para entender melhor o que quer dizer aquele texto. Então, quando você pega um versículo isolado na Bíblia e não analisa nem seu contexto imediato ali, que são os versículos anteriores e os versículos posteriores àquele texto para formar a perícope, aí já estamos dando uma aula de hermenêutica, né? Mas é assim que funciona. Sim. Você tem que analisar tudo esse aspecto, esse pano de fundo, para que esse texto faça um sentido melhor. Com certeza. Porque você pode ocorrer o erro de uma má interpretação desse texto. Né, Beth? Com certeza. Às vezes você vê, a gente comentou aqui antes de começar, pessoas pregando ditos populares como se fossem versículos da Bíblia. E também a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Isso, fica com a gente até o final, que a gente vai no finalzinho, já partindo pro finalzinho, a gente vai falar, né, várias frases que o pessoal cita como se fosse um versículo. Como se fosse um versículo. Não é um versículo. Meu Deus. Não está escrito na Bíblia. É de arrepiar os cabelos. Então, tem todo esse pano de fundo para ser analisado. E quando a gente fala de texto fora do contexto, a gente corre esse risco. Sim. De estar analisando uma coisa que não quer dizer aquilo. Exatamente. Que a Bíblia não quer dizer aquilo. E muitas vezes pessoas usam os textos bíblicos para quê? Para o seu bel prazer. E a Bíblia condena isso. Para aproveitar, né? Da situação em si, para aproveitar de pessoas que estão ouvindo. Para explorar. Exatamente. Né? Uhum. E a Bíblia fala, pedis não receber porque você pede para as coisas que você quer. E muitas vezes a pessoa é ensinada errado. Aí ela acaba pedindo... Cresce errado e pede errado, né? Com uma mentalidade errada exatamente. Sobre as escrituras. Sim. Aí acaba crescendo espiritualmente com uma fé rasa, né? Uma fé superficial, aquela fé da sardinha, né? Que o pastor Douglas sempre fala aqui, né? Você sabe que a sardinha tá ali, né? E você usa essa fé desse jeito, mas é uma coisa óbvia. Claro que a sardinha tá ali. Tu compras a latinha de sardinha, mas você não vê a sardinha. Você sabe que ela tá ali. Mas isso é muito superficial, né? Então é uma fé superficial. Porque não consegue entender o propósito da Bíblia. Exatamente. Né? Do texto em si. Tem muito povo, muita gente que está perecendo
Porque a pessoa que ensina, muitas vezes, ela não tem compromisso com Deus de ensinar, ela tem compromisso com o ego dela, de trazer aquela pessoa para ela, para fazer aquela pessoa ficar presa a ela, ao que ela diz. Então, pequenas frases são usadas, a pessoa fica presa àquilo pelo medo da palavra, porque a palavra tem um peso, não cresce, né? E o que acontece? Cria esse povo raso que a Rubia falou, né? E mais ainda, mais triste ainda, é um povo que está raso e que vai para o inferno. Meu Deus. É verdade. É muito triste isso, é muito triste. E você às vezes conversa com gente que se acha muito esclarecida e que fala um monte de besteira. Porque não leu o texto dentro do contexto. Exatamente, porque não entendeu o contexto do texto, né? Ou só absorveu aquilo que foi passado. Exatamente. E gera todo esse pretexto, que é a questão da pessoa vir te explicar muitas vezes por que ela está errando, é o pretexto. Né? O pretexto, a explicação do erro é pretexto. É. Né? Então, já que a gente está falando de quem ensina, né? Sim. Ensina errado, eu já vou citar um texto aqui e vocês me digam o que vocês acham. Tá. Né? Não toquei os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Salmo 105:15. Interpretação popular. Não se deve falar mal dos líderes da igreja. Concordo. Isso é fato, não se deve mesmo. Mas, mesmo que eles estejam agindo de modo errado, pois eles são os ungidos de Deus. Não se deve falar mal, mas deve-se fazer o quê? Deve-se procurar o ungido quando ele está agindo mal e falar diretamente com ele. Você não deve ficar falando de um irmão para o outro. Porque muitos usam esse versículo como uma imunidade eclesiástica. Isso não existe. Como um escudo, né? Isso não como existe. Um escudo, assim. Essa imunidade eclesiástica não existe porque o líder em si, ele é mais cobrado. Ele é o que mais tem que ser cobrado. E tem que ser o maior exemplo. E tem que ser o maior exemplo. Né? Então, se ele está em erro, se ele está fazendo alguma coisa que não é legal, se ele está falando alguma bobagem que não deve ser dita, eu concordo com a primeira parte da proteção. Você não pode falar Nós não mal devemos de ficar ninguém. caçando irmão para ficar falando mal do pastor ou do seu líder. Exato. Você tem que ir lá no seu líder e falar para ele, querido, isso aqui está fora. Da palavra. Está fora da palavra. Na palavra está assim, você está falando assim. Vamos conversar? Certo? Porque não é porque ele é seu líder que ele tem o direito de te desencaminhar. Ah, é verdade. Então, Muito de jeito nenhum. Ensinar coisa errada. Ensinar coisa errada, jamais. Mas aí, quem sabe está ensinando errado? Oi? Se a pessoa não souber, tá ela enganada, né? Sim. Se ela não tiver conhecimento. Mas o sempre Espírito vai ter Santo, alguém- o Espírito Santo vai sempre levantar alguém. mover alguém pra- E o Espírito Santo levanta em amor. Não levanta para brigar, não levanta Não. para confusão. Pra certo? rachar, né? As Nem para coisas- envergonhar, né? Tampouco. Não, de jeito nenhum. Isso não deve acontecer. Porque ele Verdade. continua sendo o anjo da igreja, continua sendo o líder da igreja, de um grupo, de alguma coisa. Sim. Que Deus Né? autorizou ali. Exatamente. Só que ele se perdeu. Exatamente. Pode acontecer. Aí vem também o de Hebreus, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Sim. Não a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É pela palavra. Exatamente. Então tudo passa pela palavra. Então será que aquilo que eu estou ouvindo passou pela palavra? Passou pela peneira da palavra? Sim. Se passou, that's ok. Se não, algo tá complicado aí. Então, E eu acho que a liderança de qualquer coisa, em qualquer esfera Área. na igreja, tem que ter essa humildade para ouvir a pessoa que está levando em tese aquela instrução. Entendeu? Aquela- Pode acontecer com qualquer um de nós. chamamento ali naquele momento, né? Exatamente, os que ensinam, os que pregam, pode acontecer. Com qualquer um. E quem prega corre mais o risco, Exatamente. Porque a quem mais foi dado, mais será cobrado. Cobrado. né? Então- Corre mais o risco que fala mais, né? Exatamente. Tá mais exposto Tá mais também, exposto, né, Dani? é. Quem fala mais corre mais o risco de errar. Mas tem aquela coisa também que a proteção aí que eles têm que ter e que eles têm vem de Deus, Sim. né? E eles vão estar protegidos, aí a gente tem que ter respeito por essa proteção e por essas pessoas, porque Deus não as colocou ali de qualquer jeito, né? Não foram colocadas de qualquer jeito. É verdade. Aí, o próprio Salmo 105 assim nos ensina, nos versículos 12 a 15. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos homens estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas.
E era uma situação que eles viviam muito ruim. Porque eles eram realmente espancados. Espancados. Né? Você vê quando o profeta não dava ouvidos para Deus, o profeta era exortado até por um animal. Foi o caso de Balaão. É verdade, verdade. Bem lembrado. Esse falar aí pro seu líder que ele errou em alguma determinada coisa, tem que ser com amor. Feito em amor. E se o líder não te ouvir, Deus pode usar o púlpito para falar com ele, Deus pode usar uma pedrinha no caminho dele, Deus pode usar uma mulinha para falar com ele também. Verdade. Então, esse versículo, fora do contexto... Fora de contexto. Ele pode ser muito mal interpretado. Muito mal interpretado. Pode. Né? Certo? E pode até a pessoa usar disso para fazer o que eu falei no começo. Usar o membro como um instrumento ruim, de uma forma ruim. O membro da igreja, a eclésia em si, sendo usada de uma forma que não devia. Então, já que você tocou nesse assunto, tá no jeito, Guinto? Tá? Então, já que você tocou nesse assunto, né, vamos soltar um vídeo aí, pessoal, de uma interpretação errada da Bíblia, que saiu até no jornal. Né? Assistam aí, depois a gente vai comentar. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adúltera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia, ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar.
É isso aí, pessoal. Vocês viram aí, né, nesse vídeo, como Meu que Deus. um texto fora do contexto pode causar. Olha aí, foi o que a Beth tinha comentado antes, até por isso que eu chamei o vídeo, né? O texto de Oséias 3, né? Deus está falando para o profeta amar a sua mulher, apesar dela ser adúltera. Como os israelitas amavam outros deuses e amavam a Deus, e Deus mesmo assim os amava. Ele estava falando, o profeta sentiu o que ele sentia. Tipo assim, os israelitas estavam traindo Deus com outros deuses. E Deus, ainda assim ele amava ainda os Deus israelitas. E o profeta tinha que ter esse sentimento, falar, ó como eu me sinto em relação aos outros deuses. Porque os israelitas estavam traindo a Deus, né? Estavam traindo a fé. Por isso que usa esse exemplo da mulher adúltera. Mulher adúltera. Né? Então é como ele leu errado ali. Embora a palavra seja igual, né? Adúltera e adultera. Tem um sentido totalmente diferente. Tem um sentido totalmente diferente. Né? Então, olha o perigo do texto sem contexto. Muito perigoso. Aqui não gerou só um pretexto, né? Gerou um pecado, uma vergonha alheia e nacional. Jesus. E um bebê, né? Gerou um bebê, porque ela ficou grávida, né? Verdade, foi mesmo. Então, e aí vamos lá. Outro texto aqui, que eu trouxe também. Deixa eu ver se eu pegar esse aqui. Ah, esse aqui, ó, Provérbios 8:17. Isso é legal. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Interpretação popular. Os que oram de madrugada acharão a Deus. Principalmente às 3 da manhã, Guinter. Né? Esse portal é um perigo. Considerações. O capítulo 8 de Provérbios fala da sabedoria. Logo, os que buscam a sabedoria de madrugada... O que a Bíblia quer dizer assim, né? Que é orar de madrugada em si. É bom. É bom. Também faz parte. Faz parte mesmo. Não que é proibido. Algumas vitórias a gente conquista nesse horário. E algumas pessoas falam que a filha é menor, né? Que a filha é menor. Tem menos gente, né? Mas assim, tem menos gente acordada aqui no nosso país, né? No outro lá... Tá todo mundo acordadinho. Então, fuso horário, né? O mundo não para, né? Não para, é verdade. Então, assim, os que estudam até mais tarde ou acordam mais cedo para estudar a palavra, para obter essa sabedoria. Então, de madrugada, né, é que nem o outro texto que fala assim, medita no livro dessa lei de dia e de noite. É possível a gente meditar de dia e de noite, ser literal nesse texto? Não. Dificilmente. É muito difícil. Muito difícil, mesmo quem tem tempo para isso. Sim. Mas o que quer dizer ali? De dia e de noite, pode ter a interpretação. De dia, tempos bons, de noite, tempos ruins. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Né? Outro texto que diz assim, orar sem cessar. Então eu vou ficar orando 24 horas. De jeito nenhum, não dá, nem dá, né? Nem dá. Porque assim, a gente não conversa, não faz nada. Então, orar sem cessar quer dizer o quê? Que a gente ora em espírito. Em espírito de oração, né? É um estado de espírito. E é a prontidão que a gente tem que ter com Deus, né? E tá ligado. Tá ligado com conectado. Ele, né? Sim, é a conexão que a gente estabelece com Ele. Quer dizer, você tem que prevalecer em oração, não desistir. Ter ali a força, né? Que a gente falou no vídeo passado, né? De perseverança. A perseverança, né? Então, muitos textos, ó. Oséias 6,6. Misericórdia quero e não sacrifício. A palavra sacrifício nesse texto tem sido interpretada como esforço. Lamentavelmente, muitos crentes têm usado esse versículo para se safar de algum trabalho na igreja. Ruim, gente. Ai, Senhor. Que eles se sentem que vai requer-lhes um grande esforço pessoal. Deus não quer sacrifício, dizem eles. A interpretação é errada. Sacrifício aí tem outro sentido totalmente diferente, né? Sim. Sacrifício eram os sacrifícios que eram oferecidos. Para encobrir o pecado, né? Esse sacrifício aí trata de sacrifício de animais. Sacrifício de bicho, né? De animais, de sangue. Sacrifício no holocausto mesmo ali, né? Em cima. Poder encobrir o pecado. E Jesus fez o sacrifício de uma vez por todas. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Amém. Então,
a gente vê que é o sacrifício definitivo que Deus aceitou. Eu acho que esse povo que interpreta as coisas conforme a barriga deles quer, né? Então. É complicado. Isso aí, né? É muito sério, meu Deus. Vamos puxar um outro aqui. Vamos falar de 1 Coríntios 14:34, Beth? Vamos embora. Hein, Rúbia? Meu 1 Deus. Coríntios 1 Coríntios. 14:34. Let's go. Essa é de surpresa? Pode ler? Pode ler. Pode ler enquanto eu acho aqui. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Isso aqui tem todo um contexto muito especial, né? Mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então a mulher não pode falar na igreja. Nesse contexto ela não podia. Tem que perguntar para o marido em casa. Sim, nesse contexto ela tinha que perguntar para ele em casa. Mas e hoje em dia? Hoje em dia não. E se ela fosse solteira? Oi? Se ela fosse solteira, não tinha pai, tinha irmãos, né? Tinha que falar com uma autoridade de homem em casa. Exatamente. Yes. Exatamente. A questão aqui, o contexto aqui dessa época aqui, nesse sentido aqui, o que acontecia? Tinha cultos, a igreja estava chegando na Grécia em muitos lugares. E o que acontecia? Aqui, especialmente em Corinto, né, que era uma cidade grega. Sim. Né? Era uma cidade gigante. Nessa cidade tinha muitos templos, irmãos. Templos a deuses pagãos. A Dionísio, a Afrodite. Né? E nesses templos, o que acontecia? Eles faziam oferendas aos deuses deles lá de cultos de sexo. Eles praticavam sexo oferecendo a esses deuses. E tinham as prostitutas que ficavam na porta desses templos. E elas ouviram a palavra de Deus também. E começaram a frequentar o templo, a sinagoga daquela época. E o que aconteceu? As mulheres hebraicas, as que se cobriam, né, que tinham cabelos compridos e tudo mais, começaram a discutir com elas. Tem dois contextos aí. Elas queriam falar também. Como elas eram, como que chama? Quando a pessoa presta culto, como que ela é sacerdotisa? Elas eram sacerdotisas daquele tempo. Elas acharam que elas teriam esse direito dentro da sinagoga. Né? Então, Paulo sabiamente cortou os dois lados da moeda, tanto as hebreias quanto as gregas que estavam se convertendo, que eram novas convertidas. E certo? Aí entra também o contexto do véu. O véu, exatamente. Por quê? Que é em Tanto Coríntios da fala 11 quanto do véu. Que fala sobre cobrir a cabeça. Né? Por quê? Porque as prostitutas, elas raspavam a cabeça. Era o que identificava elas como prostitutas e como sacerdotisas desses templos. Da deusa Diana, do deus Dionísio. Sim. Que é o Baco, né? O deus do vinho, lá, aquela coisa toda. Das então, o que acontecia? Elas tinham que ser diferenciadas. As hebreias ficaram bravas. Como assim a gente vai ter que ficar todo mundo, né, igual aqui? Aí ele falou, para que vocês sejam iguais, para que estejam iguais, elas vão ter que cobrir a cabeça. Porque vocês têm o cabelo, que é a honra de vocês. E elas não tinham. Porque eram prostitutas, convertidas. É óbvio que depois o cabelo delas foi crescendo e elas foram orientadas nesse sentido. Então era interessante que todas ficassem caladas. Tanto as da sinagoga, quanto as que vinham desses templos. Para não causar tumulto. Para não causar tumulto. Paulo estava aqui deixando a ordem, né, no lugar. A ordem e a decência. Era uma ordem de culto. Então, que logo depois ele ensina da ceia ainda. Exatamente. E depois vem a sequência da ceia. O que acontece? Aqui não quer dizer que o homem é superior ou que a mulher é inferior. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que conversem nas suas casas. Então, ele estava deixando, Beth, uma etiqueta, né? Exatamente. É uma ordem de culto. Você já imaginou, se todos nós aqui na igreja, por exemplo... Liturgia. É liturgia. É a ordem do culto. Sim. Se todos nós achássemos, pastor, eu quero falar isso aqui, que eu estou sentindo aqui. Ia virar uma bagunça. Sim. Verdade. Né? Ia virar uma bagunça. Né, até na questão de profetizar, né? Exatamente. De ter ordem, né? Com certeza. Né? Então, tudo isso foi para o quê? Para orientar, para que houvesse amor entre eles. Né? Eles começaram a fazer as ceias, vamos entrar na questão da ceia. Eles começaram a fazer as ceias, eles levavam muita comida, comiam, até bebiam muito vinho. E o que acontecia? Ficavam bêbados. Os irmãozinhos mais pobres, que não tinham condição, ficavam olhando aquilo sem poder participar. Foi quando ele orientou com relação a partir o pão, a beber o vinho.
Esperando ordenadamente, pelos outros. que um espere pelo outro, né? Isso tudo é um Tá com contexto... fome, come na sua casa antes de vir. É um Janta, né? contexto de ordem. Por quê? Eles estavam numa nação estranha. Sim. Coríntios era grego, era o povo grego. E eles estavam se convertendo, então eles tinham que ser orientados com relação a tudo. E eles carregavam essa bagagem E carregavam essa bagagem Cultural. lá do templo, né? cultural e espiritual Exatamente. também. Então, eles não podiam ser escorraçados. Eles tinham que ser tratados. Como qualquer pessoa que conhece Jesus, que é lavado no sangue do Cordeiro. Tem que ser tratado. Ensinado, né? Exatamente. Doutrinado. A gente não pode nunca... Por isso que a salvação é constante. Exatamente. Glória a Deus. Ficar apontando o dedo, né? Ele ensina aqui não apontar o dedo, não julgar, né? Então, hoje não precisa usar véu. De jeito nenhum. Interessante. Hoje Não usar mesmo. véu é balela, não tem necessidade nenhuma. Base bíblica. É verdade. Porque nós Já estamos foi. debaixo da graça, o véu foi rasgado, né? O véu do templo. Sim. Certo? Ressurreição de Jesus. Que quer dizer assim, que nós temos livre acesso, tanto homens quanto mulheres. Né? E nós temos Sim. mulheres maravilhosas aí que falam da palavra, que ensinam maravilhosamente. Inclusive a fundadora bem. da nossa igreja. A nossa igreja é uma mulher que fundou, né? A gente. McPherson. Né? Então, Glória a Deus Vamos por lá. isso. Então nós Amém. temos vez. outro texto aqui legal. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Vamos Vou lá. ler aqui, ó. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Outra tradução, não sei se está diferente. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso. 19 ele fala que dará as chaves do reino dos céus. né? Esse também a gente pode falar na sequência. Sim. Né? Que o Pedro é o porteiro do céu, né? É. Como dizem, né? Ai, Mas Senhor. Vamos lá. Não é. Hashtag não é. Hashtag não é, não. Só que não, né? Só que não. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que vocês entendem aí desse texto? Você quer falar? Não, pode falar, Beth. Não, por favor, você agora. Eu? O nome Pedro, né? Pedro, Petrus, a tradução é pedra, né? Então, quando Deus deixou sobre ele, sobre esse nome, sobre ele isso, ali o Senhor estava dizendo que também Jesus é a pedra angular. Então, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, a minha noiva, dele mesmo. Então, tudo vem dele. Tu é Cefas, mas sobre essa pedra. Sobre essa pedra, quer dizer, eu, Jesus, eu sou a pedra angular, edificarei a minha igreja. Porque senão Jesus fala assim, sobre essa pedra edificarei a tua igreja, Pedro, edificarei a tua igreja, Paulo, a tua igreja, José, a tua igreja não sei quem. Exatamente. Então não, né? Tem uma interpretação popular que diz assim, o inferno vai atacar a igreja, mas não prevalecerá contra ela. Usando esse texto. Sério? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Considerações. Antigamente, as cidades fortificadas, as portas eram um importante item de defesa. Sim. Prevalecer contra uma porta. Era uma expressão usada para dizer que as portas foram derrubadas e a cidade foi invadida. Logo, na declaração, Jesus não estava dizendo que a igreja seria atacada pelo inferno. Ao contrário, ele estava dizendo que a igreja atacaria o inferno e derrubaria suas portas. Isso, exatamente. Absolutamente. Né? Então, não é assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ao contrário, é que a igreja tomará por posse aquele terreno. As portas do inferno não ficarão de pé. Exato, não vão prevalecer. Exatamente. Não prevalecerão. Quem vai ficar de pé é a igreja. Sim. Sim. E Uau, é tão claro, tão bonito, né? Mas a interpretação, às vezes fora do contexto, gera coisas causa, assim, né? Que nem as chaves do reino do céu aqui. É como tentar Deus aí, né? Se a pessoa acha que ela pode ir contra o inferno aí de qualquer jeito. Exato. O pastor já pregou aqui. Fica falando aí que pisa no capeta, cuidado, o capeta agarra no seu pé, acabou, né? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas interpretações, né? Sim. Porque aí fala que a igreja vai prevalecer. Né? Que a igreja vai, né?
A igreja é o corpo. E essa questão de interpretação é tão séria, né? Porque, assim, até mesmo nas provas, assim, no Enem, nas provas de concurso, você tem que interpretar um texto. Você tem que interpretar corretamente, senão você não vai ser aprovado. Então, que dirá a palavra de Deus, né? Isso, a gente não tem a sabedoria nata, a gente precisa pedir para o Espírito Santo. Ele que vai e Tiago fala isso, né? Peça sabedoria ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai me ajudar e te ajudar a interpretar, a entender na literalidade da palavra, aquilo que Deus disse, não o que você entendeu, porque às vezes o que você entendeu é errado, né? Talvez. Nunca a gente consegue sozinho. Sempre vai ter que ter o Espírito Santo na frente. Glória a Deus por isso, né? Amém. A letra mata. E o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Aleluia. Né? Amém. Mas aí não está falando da letra escrita. A letra aí é a lei, né? O conhecimento, né? O conhecimento da lei. A lei mata. A lei mata, né? O Espírito vivifica. Também outra interpretação. É outra interpretação. Que é a interpretação correta, né? Exato. Assim, o pessoal acha que a letra mata. Então eu não vou estudar. Tipo assim, eu vou ficar preso na Bíblia, a letra mata. Não vou fazer teologia, não. Não vou estudar porque a letra mata, eu quero só revelação. Cuidado, gente. Não é assim, não. A letra aí, nesse contexto, é a lei. Aí vai atrás não é nem da revelação, do revelamento, né? Esse revelamento que é o problema. Então, vamos aproveitar aqui, continuando o texto, né? Já que a gente leu o 18... Vamos ler o 19 e o 20, que faz parte do próximo aqui que eu ia falar. Let's go! Né? Mateus 18, 19 e 20. Também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E aí? E aí o quê? Interpretação popular. Como que o pessoal, às vezes, né? Quem nunca usou, né? Quem nunca, né? Dizer assim, quando tem pouca gente, né? Onde tiverem 2 ou 3 anos, como se fosse um consolo, né? Um consolo, Deus estará, Deus está aqui, mesmo que a gente está em pouca gente, né? Deus faz presente. Mas e aí, quando a gente está sozinho, Deus não está também? Com certeza. Está também, né? Aqui a gente pode ver assim, ó. Tem dois aspectos, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente, né? Mas ele está falando do quê? De comunidade, de estar em comunhão. Sim. De pensamento igual. Exato. Estar junto em comunhão, né? Porque senão não tinha o texto. Quando for orar, entre seu quarto e ore em secreto, que o seu Pai que estiver em secreto te recompensará. Também, senão... Isso aí eu acho que tem muito a ver, tem tudo a ver. Que o pessoal fala assim, só quando tiver mais de 2, né? Agora, a Rúbia pode falar de outra forma sobre isso daí. Eu falei de uma forma, você falou de outra forma. Né? Aí a gente estraga a palavra, a gente deturpa ela. Né? Ao passo que, quando nós lemos e entendemos o que a gente está lendo, sim, a gente vai pode até falar coisas diferentes, mas que vão chegar no mesmo contexto. Sim, vão estar alinhadas, né? Vão estar alinhados, os pensamentos vão estar alinhados. Por isso que é em comunhão, comunidade. Essa questão da comunhão, gente, no que diz respeito ao amor de Deus, isso é um negócio incrível. Sim, porque verdade, depois ele vai tratando aqui da questão do servo impiedoso, do divórcio, ele vai ensinando várias coisas. E literalmente falando também, se nós concordarmos com um pedido, o Senhor nos ouve. Isso é literal também. Desde que o pedido seja dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus. Entendeu? Porque senão a gente pode usar esse texto, né, para fazer aquelas orações. Senhor, mata ele, fulmina, queima. Queima o pó. Ou que nem o Juninho ficou soprando aqui atrás. Fala pra mim ficar rico, rico. A oração egoísta? Pegamos, hein, Juninho? Oxe. Não é verdade. Nesse contexto, é errado. Agora, no contexto de que se nós 3 concordarmos em que nós queremos ficar sãos, por exemplo, a cura é uma bênção. Esse texto se encaixa na oração intercessória, né? Sim. Absolutamente. Então, quando nós vamos interceder por algo, ou por alguém, ou por um motivo específico, mais pessoas. É interessante que ore em concordância. Não que ouça a oração de quem está ali dirigindo, ou de quem está falando, e vai concordando, né? Sim, Jesus, amém, Jesus, que já encaixa nessa palavra. Já cai naquele texto, né, que fala assim, que tudo quanto pedirem em meu nome, né, será
concedido. Só que assim, se nós somos de Deus, quem opera em nós o querer, tanto querer como é Deus. O efetuar é Deus. É Deus. Então a gente vai pedir de acordo com a vontade dele. Com a vontade dele. No final das contas, vai ser Deus que vai ser atendido. Então a gente não pode, né, cair nessa tentação de fazer aquela oração. E já vou pôr um gancho aqui da questão do nome de Jesus. De orar em nome de Jesus. É o certo. Não é errado. Mas não quer dizer que tudo que você emendar no final da oração em nome de Jesus vai dar certo. É só um... Tudo que emendar é ótimo. Tipo assim, tu terminou a oração, você emenda em nome de Jesus. Vai fazer umas costurinhas, né? Em nome de Jesus, vai indo. Não, mas... Porque muitas vezes o pessoal usa isso como se fosse um mantra, né? Como se fosse um amuleto ali. É que nem clamar pelo sangue de Cristo. É a mesma linha de pensamento aí. Esse contexto de que falar assim, o sangue de Jesus tem poder. Tem mesmo. Mas ele só vai agir em cima do que a palavra dele diz. Porque assim, quando você ora em nome de Jesus, o que quer dizer? Que você estaria orando como Jesus estivesse. Ou estivesse orando. Ele está representando o nome dele, né? Tão sério. Quando você vai numa embaixada em outro país, né, por que Deus escuta? Bastante. Porque tem a intercessão de quem? Do Espírito Santo. Espírito Santo. Né? Você vai em algum lugar, você fala em nome daquele país que você representa ou em nome de alguém. Sim. Por isso que você é atendido. Não por você. Tipo, quem sou eu na fila do pão? Mas eu tô em nome daquela pessoa. Aquela pessoa é importante. Então eles me atendem o meu pedido por causa da pessoa. É o clássico folgado que chega. Você sabe quem eu sou? Né? Eu não sei daí. Né? Mas em nome de Jesus quer dizer isso. Você tá super bem representado. Então, meu Deus. Né? Você está representando. Representando então, da melhor por isso que a gente maneira. tem que tomar cuidado. Porque nem tudo que a gente orar em nome de Jesus vai dar certo. Vai acontecer, né, Dani? Porque muitas orações não são atendidas, porque pedis mal, né? E outra coisa, essa oração que é feita contrária, que o pessoal fala aí. Macumba gospel? É macumba gospel isso aí, né? É feitiçaria, a Bíblia fala. É feitiçaria mesmo. Então, é feitiçaria por quê? Porque é rebeldia, é uma oração rebelde, né? Egoísta, né? É uma oração egoísta, e o egoísta dentro da rebeldia, tá dentro do orgulho, tá dentro da soberba. E a Bíblia diz que os rebeldes são como os feiticeiros, então é feitiçaria. Você lidar com uma pessoa assim é tão difícil. Eu já lidei com uma pessoa que chegou pra mim um dia e falou assim, falei mesmo pra Deus. Ou ele fazia do jeito que eu queria, ou então ele matava o outro lá. Falei, gente, peraí, colega. Desde quando Deus Eu falei, pera. Obedece, né? Falei, porque Deus não tá aqui pra te obedecer. Entra no que a gente falou, né? No determino, né? Eu falei assim, Deus não vai fazer o que você quer. Você tá pedindo mal da pessoa. Você quer que a pessoa morra. Deus não é servo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor das coisas, né? Servos somos nós. Gente, isso é muito sério. As pessoas parecem que brincam com isso. A Bíblia fala, né? Quem deu primeiro a Ele para que possa ser retribuído. Meu Ou Deus. quem foi seu conselheiro. Quem foi seu conselheiro é forte. Ele é o primeiro conselheiro, ele é o de todos, né? O maior de todos. Então vamos lá. Vamos lá. Mais um texto aqui. Gente, o tempo voa. Eu tenho que entrar lá nos negócios do final lá, que é da hora. É mesmo. Já é 8h15, misericórdia. Mas a gente começou um pouquinho tarde, né? Eu vou pular esses dois. Não, eu vou pular esses dois. Culpa do nosso técnico ali, ó. Filipenses 4:13, vocês duas trouxeram. Trouxemos. Muito bom. Vamos lá. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus. Nem Vai tudo. lá, vocês podem falar. Ajuda nós, Jesus. Desse texto aí. Deixa eu achar ele aqui na... Help us. Eu tô com ele escrito só Já vou deixar um outro aqui. Você viu? É um jogo de espadas e um jogo de vento, porque esses ventos aqui... Esse vento tá Mas sem vento hoje, Jesus. Não dá, né? ficar aqui também não. Não dá, tá certo. Vamos lá, eu achei aqui, ó. Vai lá. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Né, Beth? É isso mesmo. E aí, Só quer falar? esse texto simples, vai lá. Só esse versículo aí. Tudo posso, né, naquele que me fortalece. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Esse texto, muitas vezes, ele é jogado, ele é pregado, jogado assim no ar, quero dizer, e pregado de uma forma romântica e de uma forma, assim, coach. Uma forma assim, vai dar tudo certo, vamos lá, tudo posso, tal, Essa né? foi pro Caio, hein? Posso ficar rico, posso
ter um carro, posso comprar uma lancha, posso ser um grande empresário, porque eu tudo posso que ele me fortalece. Aí sempre fala das coisas maravilhosas. Não, eu posso comprar um carro zero, tudo posso que ele me fortalece. Posso ir na loja e comprar o estoque todo, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, é jogado e pregado isso de uma forma mágica, de uma forma lúdica, de uma forma romântica, né? Mas o contexto... O contexto desse texto. Contexto não tem nada a ver com isso. O apóstolo estava numa situação, eu não vou nem caçar mais aqui, porque a Bíblia é nova, eu não estou conseguindo achar. O contexto real. O contexto real é o seguinte, se tudo posso aí, ele estava numa situação ministerial terrível, gente. Né? E ele lá no 8:34 lá ele fala que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, né? nem a altura, nem a profundidade, nem a espada que é a morte, que é o contexto da morte ali, podiam separá-lo do amor de Deus. Nada podia separar. Por isso que ele fala que tudo posso. Tudo posso. Naquele que fortalecia. Era um contexto muito forte. Mas aí vem o versículo 12, né? Ele fala assim, ó, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim na abundância como na escassez. E aí? Então, né? Aí vem, tudo posso. Então ele sabia viver com pouco. O contexto imediato já resolve a situação. Você ter uma posição com relação ao que ele estava vivendo. Ele teve uma posição que ele ele podia tudo mesmo naquele que o fortalecia, desde que ele soubesse como ele vivia. Ele sabia como ele tinha vivido. Sim. Ele sabia falar, ele sabia dizer as coisas como ele tinha vivido. E aí fala da escassez, né? Aí você pode tudo quando você está sem nada? Ele fala assim, ó, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sem estar abatido ou ter abundância, ter fartura ou ter fome. Sabe por quê? Porque ele sabia que a força que ele tinha para encarar qualquer situação, ou as boas, as maravilhosas, as péssimas e as ruins, vinha de Deus, de Cristo. E isso fazia com que ele pudesse todas as coisas. Né? Sim. Então já posso emendar aquele versículo que diz assim, que a gente sempre fala, né? Todas as coisas cooperam. Romanos 8:28. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus. Que são chamados segundo o seu propósito, né? Sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí? Mas você falou o final do versículo, chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28 mesmo. Romanos 8:28. Né? E aqui, ó, fala assim, ó, os versículos antes, ó. O 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Para aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então eu li o contexto imediato, os versículos anteriores e os posteriores, para entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você viu o contexto ali, tudo que ele fala? Qual que é o sentido disso? De sermos semelhantes a Cristo. E essa é a intercessão do Espírito. Exato. O Espírito intercede por nós isso, que a gente seja semelhante. Para que a gente seja o quê? Predestinou a ser a imagem de Jesus. Que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Quantas vezes Paulo roga que nós sejamos imitadores de Cristo? Que a gente tem que... Né? Tudo vai cooperar para quê? Para que a gente atinja a imagem e semelhança de que Jesus. É a essência que fomos criados, né? Exatamente. Que é a nossa essência. Né? Então, e aí depois no versículo 30 fala assim, e os que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou, estes também glorificou. Que é um processo. A justificação, a salvação. Todo um passo a passo. E a glorificação, que é lá na redenção. Aleluia, glória a Deus. Então você vê, a gente usa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas para esse propósito. E a gente fala, às vezes, aí, até isso até como um consolo, né? Exato, ou num velório, sei lá. Às vezes, tu fala isso, assim. De uma forma... Dia a dia as pessoas usam muito isso. Sem entender o contexto aí.
Porque tudo que a gente passa está forjando o nosso caráter para ser semelhante a Jesus. Amém. Sim. Então, mas é nesse sentido. Nesse sentido. Sempre nesse sentido. O nosso Deus, ele é pedagógico, né? Então sempre há um ensinamento, sempre há uma pedagogia do céu. Eu sempre gosto de falar isso. Vamos lá. Mateus 13:12, Cidinha Procópio. Ei, Mancidinha, vamos lá. Vamos lá. Se a gente souber, a gente vai responder. Se a gente não souber, eu não vou inventar. A gente ora, jejua. Se nós não soubermos, nós oremos, jejuemos e voltemos 13:12. na próxima quarta. 13:12. Aqui. A quem será dado, a este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa aí é a parábola do semeador. É. O que aconteceu nessa parábola? Né? Que as coisas foram jogadas, tal, né? Parábola do semeador. Então ele fala lá que um semeador saiu para semear e lançava semente, que caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. A outra parte caiu no terreno pedregoso, não havia muita terra, logo brotou. Mas como a terra não era profunda, quando saiu o sol, as plantas se queimaram, secaram porque não tinha raiz. Sim. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em terra boa. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui ele parou de falar com a multidão. E só falou com os discípulos. Aí ele chama os discípulos, no versículo 10. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que fala ao povo por parábolas? Tipo, não estamos entendendo nada. Aqui a resposta já vem em E seguida. ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Do reino do céu, mas a eles não. Por que para eles foi dado? Porque Jesus os escolheu. Pessoalmente os escolheu. Então eles tinham já ali nessa escolha de Jesus algo especial, né? E a quem será dado? A este terá em grande quantidade. E quem não tem, até o que tem se lhe é tirado. Por essa razão eu lhe falo por parábolas. Porque eles vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Olha como que a gente tem que entender o contexto para entender um versículo. Meu Deus. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. É aí que nós entramos. Que Vamos nós lá. não vimos Jesus. Né? Então, você vê aqui, ó. Então, por isso que quem tem, né, foi dado e vai ser mais acrescentado, e quem não tem, até o que tem vai ser tirado, é nesse contexto. Porque o povo era de dura serviço. Né? A minha Bíblia fala bem certo, ó, porque o coração deste povo está endurecido, está duro, fechado. Mas eles fizeram isso não porque Jesus endureceu ou a palavra foi dura. Não, absolutamente não. Eles fizeram por vontade própria. Eles andaram com Jesus, estiveram com ele, na hora que mandou escolher entre Barrabás e Jesus, que eles gritaram, Barrabás, Barrabás. E aí já entra que a voz do povo é a voz de Deus, né? Um dito popular. Que é esse versículo. Nossa, Não é. E não é. Né? Não, absolutamente não, meu Deus. Só para deixar mais claro para a irmã Cidinha perguntou, né? Então, esse versículo quer dizer isso. A quem foi dado, vai ser dado mais ainda. Quem não quer receber, até o que tem, vai ser tirado. Não vai entender nada. Porque se não está entendendo, já está perdendo, já está deixando de ter. Já não quer. Sim, sim. Aí ele fala assim, ó, se não fosse assim, poderiam ver e ouvir e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então, e sejam aquele que curados. quer, recebe. Sim. E entra aquele outro versículo, quem bate, porta se abre, quem busca encontra. E aí a pergunta que não quer calar, Beth, Daniel, e a todos que estão aí, Eduardo Gutierrez entrou aí, ó, né? A Veridiana Fonseca, isso aí. Paulo Henrique Charapa. A pergunta que não quer calar, quem é você nesse momento? Você é os discípulos que Jesus escolheu e falava por parábolas, ou você é a multidão que está lá? As parábolas não entendia nada. Por que não entendia nada? Porque estava com o coração duro, estava com o ouvido fechado. E se a gente continuar o texto, né, Rubi? A gente vai ver que fala assim, ó. E Jesus explica a parábola para eles.
Ele Jesus é tão explica. bom, Jesus é tão bom, né? Bondoso, vai explicar ainda. Ele explica, ó. Ô, Jesus. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, os ouvidos de vocês e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Aham. E aí ele vai decorrer aqui, vai explicar a palavra todinha. Aqui isso é muito forte, né? Porque eu vos digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, Exato. mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Muitos profetas, né? Você já pensou? Profetizaram que Jesus ia nascer, Isaías, viria, por né? exemplo. E não viu. Né? Não teve a condição de estar vendo, de estar... Então, aqui eu já vou citar os ditos populares para a gente entrar nos finalmente. Jesus, como não dá tempo. Nossa, é muito rápido. Eu ainda nem falei os versículos que a gente estudou aqui, Beth. Você quer falar algum? Eu quero falar um que eu mais gostei, assim. Eu vou entrar nos ditos depois. Tá. Jeremias 17, 5, Beth. Esse é forte, ó. Maldito o homem que confia no homem, Dani. Fala isso. Tem muita conversa. Esse aí? Maldito o homem que confia no homem, Jeremias 17, 5. Então, né? Não pode confiar em ninguém, né? É a interpretação popular. Popular é isso. E aí, nessa interpretação popular, foram criados o quê? Gerações de cristãos que não tinham relacionamento. Que não confiam e automaticamente não tem um relacionamento, não tem a comunhão. E nós somos criados para isso, para ter relacionamento e comunhão. Com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Fala assim que é o homem que confia no seu próprio braço, na sua própria força. Isso, é isso daqui. Se estriba, né? É isso daqui mesmo, né? Fala assim, ó, maldito, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, né? E aparta o seu coração do Senhor, né? Então aqui tá falando o quê? Que se eu... Tá falando aqui o quê? Se eu... Confiar em mim mesmo. Confiar em mim mesmo, eu que sou o homem, né? Que sou o homem. Se eu fazer a força do meu braço. É o gênero humano, né? É, o gênero humano. Confiar em si próprio, que ele quer dizer. O maldito homem que confia em si mesmo. Né? E se eu apartar o meu coração do Senhor, são três tópicos aí, né? Confiar no homem, em si mesmo, fazer da carne a força maior, a minha carne é maior, minha força é maior, confiar na força do seu braço e apartar o meu coração do Senhor. Se eu fizesse essas três coisas, eu seria maldito, porque o Senhor está dizendo isso. E não é assim de confiar na Beth, confiar no Dani, alguma coisa. Não é isso. Não, isso aí é uma heresia. Fora do contexto. É um texto fora do contexto, que virou um pretexto para não confiar em ninguém. Né? A pessoa que crê em si próprio, que faz assim, no versículo 6 fala assim, ó. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Ele viverá sozinho, gente. Sozinho. Isso aí significa que a pessoa, ela se põe numa posição de não confiar em nada, que ela se torna uma pessoa solitária. Solitária. E tem muitos hoje assim. Tá cheio de crente assim. Sim. Tá cheio. Entendeu? Não consegue botar o Senhor na frente. Mas aí é o passo que aquele que confia, né, que não bota sua confiança no homem, sim no Senhor, acontece o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. E cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Isso é lindo, né? Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Uau. Gente, isso é maravilhoso. Por isso que a gente tem que ler todo o texto. Todo o texto. Então, aqui está dizendo o contrário. Se eu não confiar em mim, se eu não confiar na força do meu braço e se eu não apartar o meu coração do Senhor, aí eu terei confiança nos meus irmãos que são herdeiros e co-herdeiros com Cristo junto comigo, família, né? Que fazem parte da mesma graça, da mesma misericórdia, do mesmo amor, que vai ser plantado aqui junto a ribeiro e vai frutificar, né, junto comigo. Então, se eu não fizer tudo isso, eu serei bendito, como a Beth leu aí, né, no versículo 7. Então, vamos lá para os ditos populares. Ai, meu Deus. Tem muitos que acham que até versículo, gente. É verdade, Dani, que já prega no púlpito, Daniel. Meu Deus. Né? Ajuda nós, Jesus. O primeiro eu já falei, né? A voz do povo é a voz de Deus. Jamais. Não está na Bíblia. Não, Ginter. Oh, Ginter, so sorry. Né? não é bíblico, né? Se fosse a voz do povo, fosse a voz de Deus, na eles crucificação. não teriam escolhido Barrabás. Né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Sério? Tem gente que acha que é versículo isso? Não É um sabia. provérbio popular, alude à persistência. Trata-se de um bom pensamento, mas é extra-bíblico. Meu Deus. Não né? é da Bíblia. Não é. Né? Fala assim, a gente pode perseverar, mas falar que é Bíblia, É uma palavra legal, né? né? É. É assim, o que não a torna bíblica, né? É uma Não. observância Sim. do tempo. Né? Se você pegar mesmo uma água que corre na pedra, ela vai fazer seu caminho na Existem pedra, provérbios semelhantes né? na Bíblia. Mas Sim, não mas é que- esse. Mas não é isso. Não é isso? E a Bíblia fala muito sobre perseverança, né? Perseverança. Qual que é esse provérbio, Guinter? O Guinter falou um. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Né? Tem um também que fala, me Isso é engana, sabedoria popular, né? me engana que eu gosto. Aí vai ser enganado sempre. Mas tem um versículo que fala assim, chegará um tempo que eles não suportarão a sã doutrina E vão querer e ser vão enganados. juntar para si líderes que digam as coisas que eles querem eles querem ouvir. ouvir. Querem ser enganados. Cai nesse dito popular, me engana que eu Meu gosto. Deus. Né? Mas não é o dito Não bíblico. é bíblico. Deus cegou os entendimentos dos incrédulos. Deus cegou? Quem cegou foi o diabo. Meu Deus, é o príncipe desse século que cegou. Então, mas é um dito, ó. Jesus é príncipe, mas Jesus é o príncipe da paz. Não o príncipe desse século. Não foi Deus que cegou o entendimento. Não, jamais. O Deus desse século, né? Vocês Exatamente. já mataram aí, Foi o diabo. né? Então, quando fala o Deus com minúsculo na Bíblia, gente, Deus minúsculo não é o nosso Deus. Não é o nosso Deus, não. Não Deus mesmo. minúsculo na Bíblia são outros deuses. E vão Inclusive- digitar Deus direito aí, gente. Tem gente digitando Deus pequenininho. É, Minúsculo. É Deus maiúsculo. não pode também, Não né? pode. Deus maiúsculo. É falta de respeito, Meu Deus. né? Se imagina quando os escribas escreviam, se ele errasse uma palavra, né? Ele perdia todo aquele texto. É que nem história e história, né? É. Aham, diferente. Diga com quem tu andas e eu te direi quem és. As más companhias, Nossa, né? esse é forte. Ele não tá na Bíblia desse jeito, mas não é As dessa más forma. conversações Corrompe os bons Corrompe os corrompem costumes. os bons costumes, né? Provérbios 16, 29. Não entreis na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-os, não passe por ele. Desvia deles e passa de largo. Né? É outro versículo. É uma coisa que. que Provérbios tem o até quê? um sentido 16, 29? parecido, mas não tem nada a 16, ver. 29. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. E Provérbios 4, 13 e 14 foi o que eu li. Ah, sim. Né? O 16, 29 é esse. O homem violento persuade o seu companheiro e o guia por caminho não bom. Né? Meu Deus. É dando que se recebe. Não é assim que tá na Bíblia. Não. E tem É gente dando que fala se é assim. recebe. Não é? Nada a ver, A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Mas o pessoal usa assim, não usa? Olha só. Tá em Atos esse. Atos alguma coisa. É melhor você socorrer o irmão na precisão dele do que você precisar de ser socorrido por ele. Exato. Isso sim, né? Fala, Guinter. O melhor não passa na mão do que dois voanos. Tem muita congregação que adere isso assim, pega um monte de porcaria, deixa ficar à vontade, mistura, né? Só bate no liquidificador, que nem diria minha mãe. Meu Deus. E pronto. Bate no liquidificador. Aqui Jesus. fala assim, ó. Esforça-te e eu te ajudarei. E aí, já ouviram essa frase? Na igreja? Eu já ouvi na igreja. Eu mas já ouvi. Mas não é dessa forma que tá, não. Não A pode ser expressão dita desse jeito. esforça-te aparece 12 vezes na Bíblia, mas nunca acompanhada da frase, eu te ajudarei. Eu te ajudarei. Não mesmo. Né? A Bíblia fala, esforço, tenha bom ânimo. Exato. Né? Esforço, tenha bom ânimo, esforça-te. O esforço depende de nós. E esforcemo-nos. Esforça-te e faz a obra. Esforça-te e clama. No plural, ela aparece 8 vezes, sem complemento citado. Apesar disso, não há dúvida que o Senhor nos ajuda, os que se esforçam, mas ela não é assim. É aquela história, Deus ajuda quem cedo madruga? Né? Eu venci o mundo e vós vencereis. Essa é clássica também. Meu Deus. É claro que através da vitória de Cristo, todos os seus seguidores autênticos, nascidos de Deus, se tornam mais do que vencedores. Romanos 8:37. Sim. Não obstante, as palavras de Jesus ditas em João 16:33 foram apenas: tendo-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo
tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. O complemento, e vós vencereis, é um acréscimo às palavras do mestre. Aí cai lá em Apocalipse, né? Prática que ele mesmo proibiu em Apocalipse 22, 18. Que a maldição é que você acrescentar ou tirar, você né? tirar ou pôr alguma coisa, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Ah, esse daí é clássico. É clássico igual o Flamengo e Fluminense. O apóstolo Paulo fala que o bem clássico que ele queria fazer, ele não conseguia, né? Muitas vezes. Mas o mal, ele acabava por fazer. Fazer o bem sem olhar a quem. Essa frase é uma distorção de Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nossa, é tão claro, né? Principalmente aos domésticos da fé. O que quer dizer isso? Principalmente os da casa, os irmãos da casa, os irmãos da fé, né? O cristão deve fazer o bem, pois ele tem a bondade, um dos elementos do fruto do Espírito. Sim. Mas fazer o bem de olhos fechados pode ser perigoso. Exatamente, lógico. Vigiar e tem que vigiar. Existem muitos vigaristas dizendo que são pessoas de Deus, e eles sempre contam casos tristes para aplicar seus golpes. E os irmãos bondosos, por não olharem a quem estão ajudando, acabam sendo lesados. Sim. Cabe a nós julgar comprovadamente pessoas necessitadas. Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, para o pobre na tua terra. Deuteronômio 15:11. É quem está próximo, gente, primeiro. Você livremente, você faz porque você quer. Exatamente. Né? Fazer livre escolha, né? Sem olhar a quem, pode ser perigoso. Pode ser perigoso. E não é bíblico, gente. É um dito. Não é bíblico. Você tem que sempre prestar Não é atenção. sábio também, né, Dani? Exato. Não é sábio. Essa aqui é legal. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Meu Deus. Isso não está na Bíblia, gente. Eu já ouvi muito. E já me questionaram sobre isso. A Bíblia fala que não cai um cabelo da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. A Bíblia também fala em Mateus que Deus conhece a quantidade de fios de cabelos que nós temos. Mas por isso que a gente não pode cortar, então? Senão Deus perde a conta? Fios que ficam no travesseiro quando a gente dorme. Ele sabe de cada um deles. Ele sabe de tudo. Essas folhas cair da árvore não tem, não. Cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Oi? Você? O seu já era, né, Juninho? Deus contou menos. É assim, tá implícito nessa frase, ela não é bíblica. E não está na Bíblia, mas eu já vi muita gente falando que essa frase estaria na Bíblia. Mas não é um versículo. Mas que Deus controla todas as coisas. Tem controle da natureza e de tudo que foi criado. E se a folha cai, porque ela cai na estação correta. E Deus fez assim, e está lá em Gênesis. Quando Deus criou, ele estabeleceu as estações. E o povo vai varrendo e vai xingando, né? E funciona conforme ele fala. Lógico. Agora é a estação de cair bastante folha. Já foi, né? Agora é as flores, né? Tá meio estranho, né? Tá caindo. Tem uma experiência sobre isso para contar. Também, primavera. Tem uma experiência. Quando eu fui lá nas tribos indígenas, nos Paracanãs, no Pará, o café da manhã deles é o que tem na natureza, né? Que é um lugar longínquo, só chega lá de barco, tal, não tem supermercado, não tem nada. E aí as crianças me ensinaram isso. É isso que está na Bíblia. Porque elas foram jogar uma pedrinha, elas falaram assim, tia, nós vamos jogar uma pedrinha e a manga que cair é a manga que Deus quis que caísse para nós tomar o café. Porque a pastora Odete disse pra gente que a Bíblia diz que Deus cuida de nós tanto, que Ele sabe tanto do fio de cabelo da nossa cabeça, então Ele vai cuidar da gente da nossa alimentação. Também. Então, assim, ficou bem claro isso pra mim, né, nessa experiência, porque foi uma criança que disse, né, eu tava com uma tradutora, porque eu não entendia a linguagem dela, que ela falava Paracanã, mas eu fiquei tão emocionada, porque lá ainda não chegou esse ditado, né? Mas eles entenderam que tudo vem de Deus, até eles comerem ou não. Por isso que ninguém pode se dar por ignorante, né? A Bíblia fala que ninguém pode chegar lá diante de Deus e falar que todo homem é indesculpável diante de Deus, né? A Bíblia fala, né? Não há desculpa, não há desculpa. Porque da forma deles, eles entenderam a palavra. Eles entenderam, nossa. Tem uma outra passagem que fala que hoje eu chamo de testemunha contra você os céus e a terra. Né? Então, tudo que foi criado demonstra que existe um Criador. Sim, absolutamente. Os rios aplaudem sua glória, sua força, os vales cantam mais uma canção, né? Tá lá em Salmos. Então, você vê aqui em legal.
O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nossa, esse é muito clássico, Dani. Esse clássico agora é Corinthians e Palmeiras. Esse é clássico. Meu Deus. Frase? Já ouviu? Misericórdia. Ah, tá. Não, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, isso aqui... Nada a ver. É comum, né? O uso dessa frase para animar os irmãos que fracassaram na fé. Quem a usa tenta demonstrar que a pessoa caída não precisa se preocupar. Deus a levantará em tempo oportuno. Entretanto, se o homem não tomar uma posição, levantando-se, como fez o filho pródigo, Deus não socorrerá. Ele quis ir ter com o pai dele. Ele tomou uma Caiu atitude. na real. Onde que eu tô? Tô comendo as lavagens do porco. É a mesma coisa que a pessoa que caiu por algum motivo, né? E vou. A pessoa cai por algum motivo, se desvia da fé. Aí Deus vai lá pegar a mão dela e vai levantar ela? Não. Ela vai ter que ir. Uma atitude. A pessoa que vai ter que vir até Deus. E a primeira é pedir perdão. Sim. A Deus. O que o filho pródigo fez? Pai, me perdoa. Pequei contra os céus e contra a terra. Contra ti. Né? Por que isso? Porque o mais importante é o vinde, né? Jesus sempre fala, vinde a mim, né? Então sempre é nós que temos que... Vai que a tua fé te salvou. Levanta e anda. Então Jesus curou, mas quem tem que levantar mesmo, literalmente, é a pessoa. Somos nós. Tá sendo curada. Né? E mesmo o que tá... Achegai-vos a mim. E eu me achegarei a vós. É diferente. Primeiro, achegai-vos a mim, né? Vinde a mim, né? Isso é bom. É bem forte isso, bem sério. É a questão da escolha, gente. Outro dito aqui, ó. Gente, já passamos, mas vamos lá. Quanto tempo tá de programa, Guinter? 5 horas. Ui, passou muito aqui. Vamos lá pra gente partir pro finalmente, tá, gente? Vamos lá. Olha. Tá dentro do prazo. Mas, ó, o pessoal tiver... Tá aí, acompanha a gente que tá interessante. Já estamos partindo pro final, acabando, tá? Já. O dinheiro é a raiz de todos os males. Meu Deus. Você usar o dinheiro errado que é a raiz de todos os males. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro vai começa... fazer, né? Gente, olha, eu penso que as heresias acontecem porque as pessoas veem as coisas pela metade. E as coisas começam no começo. E vê como o versículo também. Começa no começo, né? Como quer, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Porque quando você põe o amor ao dinheiro, ele está sendo seu Deus. Exatamente. Então, pôr o coração no dinheiro, né? É isso. Onde está o seu coração, ali estará seu tesouro. Né? Também tem isso. E fala pra gente juntar tesouro aonde? Nos céus. Porque aqui o que acontece? E a ferrugem. Aqui é corroído, lá não, corrompido, né? Aqui se corrompe, lá não. Essa aí, ó. Vem a mim como estás. Jesus recebe o pecador arrependido na condição em que está. Todavia, a frase em questão não é registrada nos evangelhos, apesar de ser usada com muita frequência por muitos pregadores. Venha como está. Eu venho como estou. Eu tenho uma música, né? Em seu lugar pode soar o versículo bíblico autêntico de Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi o que a Rúbia falou, né, anteriormente, né? Então, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Meu Deus. Não fonúncia. Não uma regra. Não é uma regra. Não é uma regra. Né? Mas tem muita gente que fala, né? Ixi, o que mais tem? Pessoal, eu acho que teria muito mais textos para a gente falar, muito mais assuntos, né? Muitas mais frases que o pessoal acha que está na Bíblia. Deus escreve certo por linhas tortas. Também. Não, Guinter. De jeito nenhum. Não, eu Deus acho que escreve não. Deus escreve perfeito em lugares imperfeitos. Deus escreve perfeito em nós que somos imperfeitos. Ele transforma a gente, né? Que é tortinho, que é todo erradinho, na coisa certa. Faz a coisa certa em nós. Deus escreve Deus perfeito. Age no momento certo. Sim. Né? Sim. Amém. No plano perfeito. Perfeito. Como diria a música, né? Jesus, plano melhor. Exatamente. Né? Amém. A hora Glória dele é a Deus. exata, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso ID de hoje. Agradeço aqui a participação da Beth. Alguma consideração final, Beth? De forma nenhuma, é só prestar atenção, ficar atento. Grava no coração aí, vigiar e orar. Primeiro vem a vigia. Se a gente vigiar com relação à palavra, vigiar com relação a qualquer coisa, a gente não vai ser enganado.
Amém. Né? Certo? Pastora Rúbia, Verdade. agradeço aí a participação, foi muito legal, muito bom estar junto aqui compartilhando esse tema, as considerações finais. Amém. Eu que agradeço, né, ao pastor Douglas, pastor Donizete, a essa oportunidade, né? E eu quero dizer isso, né, sobre que Deus tem falado muito comigo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu tô sendo enganada, ou tô, às vezes, falando também alguma coisa enganada, ou pela uma heresia, talvez tenha faltado fé. A fé de ouvir pela palavra. É a palavra que é o filtro da nossa... gente, né? Então, assim, galera, sempre ouça a palavra. Passe pelo filtro da palavra e olhe o versículo no começo. Olhe ou o texto ou o capítulo no começo, né? Tudo começa no começo. Por mais redundante que seja isso. B, viu? A e parte B. Por mais redundante que seja essa fala, mas tudo começa no começo. Então, assim, vá ver o começo, igual o pastor Daniel falou no começo. A raiz, a cultura, a letra que foi traduzido, tudo começa no começo, para você entender e não ser enganado, né? Verdade. A regra áurea da exegese bíblica, né? Da interpretação bíblica, a Bíblia interpreta a si mesma. Isso, exatamente. Ela mesma se interpreta. Então, no Novo e no Velho Testamento. Você vê que todos os versículos vão bater, e se não tiver batendo, tem alguma coisa errada. Sim. Né? Exatamente. Aí é você que está errado. E uma coisa importante falar também, nós estamos vivendo os finais dos tempos. Sim. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar, nem mesmo ele mesmo. Só Deus sabe, só o Pai sabe. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos nós seríamos enganados. Muitos seriam enganados, se levantariam falsos profetas. Até os da fé. Né? Até os da fé. Então tem que tomar cuidado. Daniel falou o versículo também aí da questão da pessoa que não quer ter os ouvidos... Enganar, né? A pessoa comichão, né? gostar do engano, né? Coceira, né? Coceira ter comichão nos ouvidos e gostar do engano. Só assim, se me engana que eu gosto. E gostar de ouvir só o que gosta, né? Sim. E não o que é real, o que precisa ouvir. Esses aí os crentes, os mimimi, né? Se não falou do jeitinho que eu quero, tô indo embora. Os Nutella, igual teve aqui, né? Nutella, A palavra é clara. Sim. Né? Diria que o outro, que a regra é clara. É clara. A palavra é clara. A palavra é mais ainda. Né? Mais ainda, muito mais. A palavra é sempre o nosso norte, é sempre a nossa bússola, Amém. é sempre o nosso rumo, porque ela é de Deus. Sim. Amém. Então, aqui ela revela o Criador pra gente. Com certeza. Amém. A gente conhece o Criador pela palavra. Então, meus irmãos, que vocês sempre fiquem com a palavra. Amém. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Aleluia. Como diz lá, né, para Josué, né? Mas que a gente sempre esteja meditando, buscando conhecimento. Conhecimento nunca é demais, gente. De jeito nenhum. Verdade. Vai sempre estar crescendo para ser semelhantes a Cristo. Conhecimento não enche gavetas, né? Não ocupa espaço. Não ocupa espaço. Enche a nossa mente e o nosso coração, né? Para a gente ser semelhante à estatura de varão perfeito, de fé em fé, né? De aurora em aurora, né? Como a palavra diz, né? Amém. O Salmo diz assim: ensina a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. Né? Então a gente tem que contar, saber viver os nossos dias de acordo com a palavra de Deus. Amém. Esteja ligado com a gente. Próxima quarta-feira, um tema polêmico, né? Para nós estarmos aqui debatendo o nosso ID Debate. Amém. Deus abençoe. Até quarta-feira, pessoal. Se Deus quiser. Amém. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Não temerei.